Quantos estão com fome da palavra de Deus hoje à noite? Você sabe que o que torna a palavra poderosa não é o pregador, são os ouvintes, né? A fome. Porque Deus, Ele age, Ele responde, Ele fala na medida que tem gente no auditório com interesse de aprender, de ouvir, de ser transformado. Deus sempre age na medida da nossa fé, da nossa busca. A revelação que a gente acessa é proporcional à nossa fome. E eu creio que Deus tem grandes coisas para te entregar, e eu espero que você esteja ávido para receber. Quem recebe nessa noite, em nome de Jesus? Muitas vezes, conversando com as pessoas, elas trazem para nós situações bem difíceis. Pastor, ouve muita história. E muitas vezes vem acompanhada da pergunta: o que fazer, pastor? O que fazer? O que eu faço? O que fazer em tempos difíceis? Em tempo de dor, em tempo de circunstâncias desfavoráveis, em tempo de adversidades, quando nós estamos vivendo o chamado dia mau, quando estamos atravessando uma situação difícil que parece que não tem jeito, quando há um caos instalado, quando nossas finanças estão uma bagunça, numa situação desesperadora que Deus tem que fazer, quando nós estamos lidando com uma pessoa que a gente ama e a gente quer tanto ver aquela pessoa servindo a Deus, mas o que você vê é um coração duro, parece nenhuma evidência de que a pessoa vai arrepender e vai ser um crente um dia. Aí eu já vi pessoas falando: pastor, olha que eu já orei, já jejuei, mas parece que quanto mais eu oro, viu aquela história, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Mas parece que o cara fica duro, mais ele fica resistente. O que fazer quando não existe uma solução aparente? Quando só tem evidências de um final triste e infeliz? O que fazer quando tudo conspira para um final desastroso? O que fazer quando não há mais esperança, quando tudo parece perdido? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E eu já lidei com muitas pessoas que tudo que elas tinham era um sentimento de impotência e fracasso. E você sabe o que eu falo para essas pessoas? Só nos resta uma saída. Só nos resta uma saída. E a saída é crer num Deus que pode todas as coisas. É crer nas promessas de um Deus que é poderoso, que é amoroso, e que no final das contas fará sim algo diferente. É crer nas promessas. Eu sei que tem pessoas que falam: virar crente é fraqueza. O fulano virou crente agora. Isso só mostra que ele não tem forças em si para vencer seus problemas. É engraçado que quando as pessoas estão com um problema no dente, ninguém fala que é fraqueza ele procurar ajuda num especialista, num dentista, num odontólogo. Quando alguém está com problema de saúde, ninguém fala que é fraqueza buscar um médico. Quando tem problema jurídico, ninguém diz que é fraqueza ele buscar ajuda de um profissional nessa área. Eu não entendo. Eu tenho chegado à conclusão que buscar em Deus a solução, a resposta, não é evidência de fraqueza, mas de inteligência e de sabedoria. Não tem nada de fraqueza buscar ajuda naquele e somente naquele que pode nos ajudar. Naquele que tem a solução, a resposta, naquele que tem um caminho, naquele que tem a promessa. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu respondo o seguinte: meu amigo, apegar-se às promessas de Deus sempre será a melhor saída. Sempre será a melhor saída quando não há saída aparente. Declarar, acreditar, tomar posse das promessas de Deus é e sempre será a melhor e mais inteligente maneira, a melhor e mais inteligente alternativa de manter a sua fé viva, de manter a sua fé robusta, de manter acesa a chama da esperança de que algo diferente pode e vai acontecer. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo tempos difíceis,
semelhantes a essas que eu terminei de citar. Talvez você fale, pastor, eu já passei por isso. Talvez alguém vai falar, pastor, eu estou passando por isso. Talvez alguém vai dizer, pastor, não, eu nunca aconteceu comigo. Nunca passei. Eu tenho uma boa notícia. Você vai passar. Mas cedo ou mais tarde, circunstâncias desfavoráveis batem. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, o que eu sei é que há promessas de Deus. E essas promessas, elas têm o poder de renovar dentro de nós esperança. Tem poder de reacender a chama. Tem o poder de trazer de novo uma visão promissora do futuro, do amanhã. Tem poder para trazer uma expectativa de mudança e trazer um novo ânimo. E eu creio que Deus hoje vai ativar o nível de fé novo na tua história de vida. Alguém recebe isso aqui? Em nome de Jesus? Tem alguém que veio aqui com disposição de acreditar nas coisas loucas da palavra de Deus? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das promessas que eu sou mais fã, que eu considero extraordinária, e que tem sido uma promessa que eu tenho declarado. Eu amo as promessas de Deus. Eu sou um verdadeiro caçador de promessas. Dizem que tem mais de 8.000 delas na palavra de Deus. Eu nunca contei, eu só tomo posse. Eu gosto de declarar, de verbalizar. Eu gosto de chamar à existência aquilo que a Bíblia diz que é meu, aquilo que Deus diz que Ele vai fazer na minha vida. E eu já declaro que esta palavra vai ser uma palavra rema para o teu coração, amém? Vai ser um divisor de água. Quem recebe, quem acredita nisso? Eu quero declarar que você nunca mais vai ser o mesmo, sua família nunca mais vai ser o mesmo. Você vai acessar um novo nível, em nome de Jesus. E a palavra que eu estou me referindo, a promessa que eu estou me referindo, está em Filipenses, no capítulo 1. Cadê a Cozampa, o pessoal da água aí, a Sabesp? Providencia aqui hoje e nós vamos tomar água até terminar a pregação, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que a palavra de Deus diz. Preste atenção. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu amo isso. Você toma posse dessa promessa? Eu amo a promessa de Deus. Eu gosto de ler em todas as versões. Eu gosto de ler em inglês, mesmo que eu não entenda. Eu gosto de ler em espanhol. Eu gosto de saber o que Deus está dizendo. Filipenses diz assim na outra tradução: eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu fico animado com isso. Eu pautei minha vida nisso. Eu tenho escolhido acreditar nisso. Tem uma outra versão que diz assim: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá preservá-lo e conduzi-los a um final grandioso no dia de Cristo Jesus se manifestar. Eu creio nisso. Essa palavra tem sido para mim um alimento, tem sido uma palavra que tem me encorajado, e ela é a base da nossa conversa hoje. E eu estou chamando a nossa conversa do seguinte: ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou. E eu lembro uma vez eu estava preparando essa mensagem para pregar em uma igreja, e eu tinha falado para a Mariléia, eu falei: meu amor, eu vou pregar esse tema. Estou sentindo de Deus de pregar isso. E o pessoal da mídia da igreja queria o tema para colocar em alguma coisa lá, um DVD, CD, e ele ligou lá para casa e a Mariléia que atendeu. Lá para o hotel, eu acho, nós estávamos, era em Fortaleza. E aí ele perguntou: pastora, qual é o tema que o pastor Sabá vai pregar? E ela disse: ele ainda não acabou. Ah, tá, obrigado. Meia hora depois ele ligou de novo: pastora, a senhora já sabe qual é o tema? Ela disse: ele ainda não acabou. Ah, tá bom, ligo mais tarde. Você não está entendendo. Então, irmão, eu quero que você entenda hoje: ele ainda não acabou.
tem coisas grandes para fazer na sua história. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: Deus está declarando, é uma revelação para mim, e eu creio que para você: o seu hoje não determina o seu amanhã. O seu hoje não determina o seu amanhã. Nós temos a tendência de focar no hoje, de achar que a nossa história é uma sina a partir do hoje. Quem nós somos hoje não determina quem nós seremos amanhã. O que nós estamos experimentando hoje não determina o que nós vamos experimentar amanhã. O que nós estamos sentindo hoje não determina o que nós vamos sentir amanhã. As circunstâncias desfavoráveis que nós estamos experimentando hoje não determina que circunstância nós estaremos experimentando amanhã. Isso para mim é libertador, é extraordinário. O momento difícil que nós estamos vivendo hoje, o nosso agora, as circunstâncias desfavoráveis que nós estamos vivendo, que estão nos cercando agora, seja ela na área financeira, na área familiar, na área relacional, nos negócios, eu quero te dizer uma coisa: não tem poder para determinar como você vai estar, como você vai se encontrar no amanhã, a não ser que você permita, a não ser que você se renda a isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa nossa conversa é: o seu momento presente não tem nada a ver com o seu futuro, se você acreditar no que Deus está falando. Se você acreditar. O seu hoje não é uma sentença que o seu amanhã terá que cumprir. E às vezes a gente esquece disso. Tem gente que fala: mas hoje é o meu hoje, teu hoje é o teu hoje. Amanhã, Deus disse: eu comecei uma boa obra e eu vou completar. Você não vai terminar assim. Eu creio que Deus tem reservado para você, para mim, para o seu filho, para a sua família, para as suas finanças, para os seus negócios, coisas extraordinárias, para o seu cônjuge, mistérios. Amém, irmãos? Tem alguém aqui dos mistérios? Aleluias! Deus é um Deus de mistérios. Deus tem mistérios. Por isso que eu gosto de falar assim: quem é você? Eu gosto de perguntar: quem é você? Quem é esse seu filho complicado? Quem é esse marido nó-cego que você tem? Quem é? Quem é essa mãe complicada? Esse cônjuge? Quem é esse drogado que você está lidando? Quem é? Sabe, irmãos? São perguntas que a gente não tem resposta. Como estará seu casamento daqui a um tempo? Como você vai estar financeiramente daqui a um tempo? Como que você vai estar ministerialmente, espiritualmente daqui a um tempo? Sabe, a resposta eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós precisamos ter uma expectativa inteligente de fé, de que o nosso futuro será promissor, de que o Deus que nós servimos é grandioso, e Ele está dando a sua palavra. Eu comecei na sua história, na sua família, na sua descendência, uma grande obra, e eu vou completar. Eu vou concluir esse negócio. E Deus não faz nada pela metade. Sabe, quando João Batista nasceu, houve todo aquele rebuliço, aquele mistério. O pai dele ficou mudo. Na hora de saber o nome, ele falou: não é esse nome, não. E qual é o nome? Ele escreveu. Foi toda aquela confusão. Uma senhora já de idade, que era estéril, e todo mundo. Eu acho interessante que a Bíblia, em meio a todo esse contexto, a Bíblia traz uma frase nesse versículo que eu gosto de tomar posse. O que virá a ser, pois, este menino? O que virá? Na linguagem de hoje diz: o que será que esse menino vai ser? Sabe, havia uma inteligente expectativa, uma fé sobre o que vai acontecer. Esses dias, meu neto João Paulo está lá em casa. Eu pego ele, menino lindo, parece com um avô demais. O que virá a ser este menino? Uma expectativa de algo grande, que Deus tem um projeto, Deus tem algo poderoso para a vida dele. Eu creio que Deus quer que a gente tenha essa expectativa de fé sobre o nosso futuro, nosso filho, nosso cônjuge, nossa história, nossa vida financeira, em nome de Jesus. O que virá dessa pessoa? A melhor resposta é: nós não sabemos.
A mais sábia resposta é: nós não sabemos. Ninguém sabe, somente aquele que começou a boa obra. Somente aquele que projetou essa obra. De uma coisa eu tenho certeza: não é o momento presente que determinará o futuro do seu filho, do seu casamento, da sua realidade financeira. A história de hoje, o seu dia de hoje, não vai terminar. Não é assim que vai terminar a sua história, se você acreditar nas promessas de Deus para você. Deus não te destinou para viver uma vida de derrota. Deus é um Deus que tem um futuro brilhante para cada um de nós. Por isso que eu falo, você sabe qual é a principal e a gritante diferença entre um gerente de banco e Deus? É que o gerente de banco, ele sempre te trata baseado no que você é, no seu hoje. Você chega lá e fala: meu amigo, eu estou precisando de R$1 milhão aí emprestado. Ele fala: qual é o seu nome, seu CPF? Fala: cara, só tem R$10 aqui na sua conta. Ele te trata a partir do que você é, da sua realidade, do seu hoje. Mas Deus, Ele te trata a partir daquele que enxerga a obra que Ele vai concluir na sua vida. Aí você fala assim: mas eu sou da Pastor, gerente, eu tenho fé que eu serei um milionário. Ele disse: então tá, volte aqui quando você for um milionário, que eu trato você como um milionário. Mas Deus não nos trata assim. Ele tem uma visão de águia, Ele nos vê na frente. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que não tinham, na verdade, tinha tudo para não dar certo. Você já ouviu a história de Davi, né? Aquele menino pobre. Quem era ele? Qual era o hoje dele? Qual era o momento? Qual era a circunstância dele? Um pastorzinho de ovelha, esquecido até pelo pai e pela mãe. Vocês conhecem a história? Deus despreza Saul, chama Samuel e disse: pega teu chifre de óleo e vai na casa de Jessé, que eu escolhi um dentre os seus filhos para ser rei em Israel. E ele foi para lá, e a Bíblia diz que ele chegou na casa de Jessé e falou: reúna todos os seus filhos, que Deus escolheu um para ser rei. E aí então trouxeram todos os filhos de Jessé e a esposa, obviamente, estavam lá. E quando Samuel viu o primeiro, o primogênito, bonitão, bombado, cara assim, um porte físico elegante, tipo eu, assim, aí ele olhou assim e falou: vai ser esse. Aí Deus fala assim: olha, eu não olho para a aparência, é para o coração, não é esse. Passa o segundo, não é esse, passa o terceiro, não é esse, passa o quarto, não é esse. E, enfim, passaram todos. E aí Samuel, o estrangeiro, falou: mas Deus falou que é um dos filhos dele. Falou assim: por acaso você não tem mais filho? Não tem mais filho, acabou? Aí o Jessé falou assim: eu tenho. Tem, né, amor? Tem. Não, eu tenho mais um. O Davi. Aí mandaram chamar o Davi. E vocês conhecem o resto da história. Depois Davi, aquele rapaz simples, pastorzinho de ovelha, depois da façanha de Golias, a inveja em Saul começou a persegui-lo. O que ele se tornou? Um fugitivo. Morando na caverna de Adulão, sofrendo frio, desconforto, sujo, amedrontado, numa circunstância terrível, usando pedra como travesseiro para dormir. Eu te pergunto, se você não conhecesse a história, se você não conhecesse o filme, aquelas circunstâncias apontavam, indicavam um futuro brilhante para Davi? É óbvio que não, todo mundo sabe que não. Mas você sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que Davi foi bombardeado, seja pelo diabo ou pelas pessoas, naquele momento, para assinar a sentença de derrota, para aceitar o diploma de derrotado, para aceitar a carteirinha de incrédulo. Mas quando eu leio os Salmos, eu percebo que Davi se recusou a pensar daquele jeito. Ele teve outra atitude. Os Salmos denunciam que ele sabia, ele cria nesse fato que eu estou te dizendo hoje, ele cria nisso. O momento presente não tem nada a ver com o futuro, quando se acredita no que Deus falou. E o que Deus falou? Deus falou: você vai ser rei. E ele sabia que isso ia acontecer. Sabe, a pergunta é: o que Deus está dizendo hoje para você? Qual é a palavra de Deus para o teu coração? Qual é a palavra de Deus? Qual é a sentença de Deus sobre a tua história?
Não importa o que você está vivendo, Ele está dizendo: eu comecei um bom trabalho na vida de você, e eu vou completar, eu vou concluir, eu vou aperfeiçoar. Vamos para a história de José. Quem era José? Olha a circunstância dele: vendido pelos irmãos como escravo, num país distante, numa língua, numa cultura totalmente diferente, solitário, sofrendo, apanhando, caluniado na sequência pela esposa do seu chefe como um tarado, alguém que queria abusar dela, jogado numa prisão. Eu te pergunto, esse cenário, essa circunstância, se você não conhecesse o final da história, se você não conhecesse o amanhã de José, o final da história, você acredita que essas circunstâncias, quando ele estava vivendo, apontavam para um final feliz, por um futuro brilhante? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, é provável que José do Egito foi bombardeado naquele momento de dor, de abandono, de renúncia, de crueldade, de covardia, naquele momento de humilhação, de acusação, de calúnia, de dor, aquele momento em que ele estava vivendo aquele momento difícil, aquela circunstância desfavorável. Eu tenho certeza que o diabo deve ter usado alguém para dizer: meu amigo, você não passa de um escravo, você é um derrotado, você é um vendido, nem teus irmãos toleraram você, suportaram você, a vida foi ingrata com você, José, você vai morrer na cadeia, cara. Sabe, eu acredito que pessoas falaram sem ter menor chance. Esse papo desse sonho de que você vai ser alguém importante e outros vão se curvar. Esquece isso, isso é balela. Mas lendo a história de José do Egito, é fácil perceber que José acreditava de forma diferente. Ele acreditava que o hoje não determina o amanhã, e o presente não determina o futuro. Ele acreditava nisso. Ele acreditava que as circunstâncias de hoje podem ser apenas o caminho das pedras para Deus cumprir o seu propósito amanhã. Gente, isso aqui é muito importante. Eu queria poder abrir a cabeça de todo mundo, colocar isso dentro, dizer: creia assim. E para de falar coisa que você não deve falar, para de enxergar, cuidado como você enxerga as pessoas, como você enxerga seu colega, seu cônjuge, sua esposa, seu filho. Para de falar coisas negativas sobre a sua situação financeira. Você não sabe como que vai ser. Deus começou uma boa obra. Você não sabe quem vai ser essa criança. Você não sabe quem vai ser esse adolescente. Você não sabe. Cuidado. Ninguém sabe quem é você. Nem mesmo você sabe quem vai ser você. Eu costumo dizer que a única coisa que eu sei a meu respeito sobre o meu futuro é que ele ainda não acabou. É tudo que eu sei sobre o meu futuro, é que ele ainda não acabou. Continue pensando comigo sobre algumas pessoas que eu sei que você conhece, ou já ouviu a história dele. Se alguns anos atrás alguém visse e perguntasse: quem é esse jovem coreano budista, que está em fase terminal de tuberculose, aqui nesse hospital em Coreia do Sul, em Seul. Esse budista que despreza todo cristão me expulsa qualquer pessoa que entra para falar de Deus e da Bíblia. Quem é esse jovem? Ninguém diria naqueles dias: esse é Davi Yang Shou, o pastor da maior igreja do mundo. Eu tenho certeza que se alguns vissem algum tempo atrás e perguntassem assim: quem é esse jovem obreiro inconstante, desistente, que não aguenta o rojão, que foge na hora mais difícil, que abandona a sua equipe e é um frouxão? Quem é ele? Cara, não fala assim. Isso é João Marcos. Isso é João Marcos, o cara que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Se alguém, alguns anos atrás, visse e perguntasse: quem é essa adolescente, essa mocinha que está dando dor de cabeça, está fazendo o pai dela, que é pastor de uma grande igreja, chorar, jejuar, porque ela está rebelde, ela está meio que desviando, ela que está assim meio complicada na vida. Quem é essa mocinha?
Falei, rapaz, essa é a Ana Paula Valadão, a líder do ministério Diante do Trono. Você já viu a história dela? Se algum tempo atrás alguém visse e perguntasse, quem é esse pescador bruto e tempestivo, que fala pelos cotovelos, precipitado nas suas palavras, e além de tudo, analfabeto? Rapaz, não fala assim. Quem que ia dizer? Esse é o Pedrão. Esse é o apóstolo dos judeus, o cara que quando prega ganha 3.000 só de uma lapada. Se alguém, alguns anos atrás, visse e perguntasse, quem é essa prostituta cheia de demônios que está andando nas ruas de Jerusalém? Quem que ia dizer assim? Ela se chama Maria Madalena, uma das adoradoras mais extravagantes que Jesus já conheceu. Se alguns anos atrás alguém visse e perguntasse, quem é esse adolescente maluco, maconheiro, imoral, brigão, rebelde, que faz a mãe dele chorar toda noite, esperando ele voltar para casa, e quando chega embriagado? Quem é ele? Não fala assim, quem ia dizer? Esse é o pastor Sabá Liberá, lá da Pastor de São Paulo. Por que eu digo isso? Ninguém responderia isso. Mas quando você consegue entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e que aquele que começou uma boa obra em você, na sua família, na sua descendência, Ele vai completar. É Ele que está dando a garantia. Quem é você? Quem é esse filho? Quem é essa filha? Quem é esse marido que dá nó em vento? Quem é esse homem pulador de cerca? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: aquele que começou uma boa obra ainda não completou. Ele ainda não acabou. A outra revelação que esse texto me dá é exatamente essa: nós estamos em obras. Estamos em obra. É muito importante nós entendermos, isso vai fazer bem para os nossos relacionamentos, isso vai fazer bem para o teu relacionamento contigo mesmo. Tem muita gente que é muito apressado. Sabe, queridos, todos nós, numa medida ou outra, nós estamos num processo de construção. Ninguém aqui está concluído. Ninguém aqui está concluído. Agora, se alguém fizesse as perguntas que eu terminei de falar, acerca dessas pessoas que eu mencionei, para Deus, Deus saberia a resposta certa. Quem é? Deus ia falar, eu sei quem é. Eu sei como que vai terminar. Eu sei como é que é a história dele. Por quê? Porque, certamente, ele é o arquiteto da obra. Ele é o mestre da obra. Ele é aquele que está trabalhando. Ele é aquele que começou essa boa obra. Ele é o Oscar Niemeyer do céu. Ele está fazendo algo extraordinário, lindo. Sabe, queridos, Ele conhece o projeto, porque Ele vai completar, e Ele vai concluir, Ele já sabe como vai ficar. Então, para Ele responder é fácil. Se alguém perguntar, quem é esse discípulo complicado? Quem é essa filha complicada? Quem é esse marido complicado, sem vergonha, íngua de 2 pernas? Quem é esse cara que só vive me dando dor de cabeça? Quem é essa mulher ciumenta, briguenta, que nem dá vontade de voltar para casa? Quem é? Quem é essa pessoa deprimida, endemoniada, que parece que tem demônio até para exportar? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus está dizendo sobre essa pessoa, aquele que começou uma boa obra, Ele vai completar. Tem alguém que pode crer isso aqui? Tem alguém que acredita nisso aqui? Oh, meu Deus! Eu fico feliz quando eu prego e a unção vem, porque até os fleumáticos batem palma. Quando Deus faz a obra, até o fleumático fica avivado. Você não sabe, porque ninguém sabe, só o mestre. Deixa eu te falar, nós estamos numa obra. Nós estamos em construção. E a coisa importante, há alguns aspectos sobre construção. Eu já me envolvi com construção,
nessa reforma aqui, várias reformas de prédio, de igreja, de casa. Já construí casa com meu pai e tem alguns aspectos muito interessantes sobre construção. Primeiro, em geral, se você não está envolvido no projeto, se você nunca viu o projeto, se você não faz parte da equipe dos construtores, você não sabe do que se trata. Esses dias eu estava olhando de um prédio alto, uma área que estava ali trabalhando, quebrando, máquina, trator e caçamba. Eu não sei o que estão fazendo ali. Eu só sei que estão trabalhando, mas o que é, eu não sei. Teria que conversar com alguém, ver o que é isso. Pode ser um residencial, pode ser salas comerciais, pode ser um restaurante, eu não sei. Essa é uma característica. Só sabemos que é uma construção. Muitas vezes a gente não sabe o que é. Outra característica é que no início das construções, em geral, você não vê nada. Especialmente quando estão trabalhando no alicerce, no baldrame, colocando aquelas estacas, você não vê nada. Já foi muito dinheiro, mas você não vê nada. Eu costumo dizer para os maridos, nunca leve a sua esposa para ver a construção da sua casa quando está na fase do alicerce. Porque você vai, amor, vou te mostrar a nossa casa. Você chega lá e assim, cadê? Você só leva quando já tiver parede e telhado. Especialmente você falar, amor, eu já investi 200 mil. Aí você apanha. Porque ela não vai ver nada. Ela não vai ver nada. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Só porque eu não consigo ver, não significa que a obra não começou. Só porque eu não consigo ver ainda, porque está tudo enterrado, não significa que já não tem um monte de gente trabalhando, o Espírito Santo já não está operando. Só porque você não consegue, fala, pastor, você está falando exatamente do meu casamento, não consigo ver nada. Você está falando do meu marido, não consigo ver nada. Você está falando do meu filho, não consigo ver nada. Você está falando sobre mim mesmo, pastor, nem eu não estou vendo mudança nenhuma. Eu olho no espelho, parece mesmo sem vergonha de sempre. Mas Deus está dizendo, eu já comecei uma obra em você e eu vou completar até o dia de Cristo também. Talvez você não consiga ver nada na sua vida, na sua história, na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus já começou. Deus já começou, não se desespere. Ele começou e você sabe o quê? Ele vai completar. Toda semente que está plantada debaixo da terra, ninguém vê, mas ela já está em movimento, vida já está saindo, e ali tem um potencial de ter uma árvore. Mas eu não estou vendo árvore nenhuma, mas a árvore já existe. Mesmo que você não consegue ver, não significa que não existe. Sabe, já existia um pastor dentro daquele adolescente maconheiro. Já existia um rei dentro daquele pastorzinho de ovelha. Já existia um governador dentro daquele escravo, José. Já existia um pastor da maior igreja do mundo dentro daquele jovem coreano. Já existia. Sabe por quê? Porque Deus já tinha começado algo novo. O que existe dentro de você? Você sabe. O que já está dentro da sua história? O que já está dentro da sua família? O que já está dentro desse filho? Só Deus que sabe quantas vezes eu tive que tomar posse e declarar essas promessas sobre os meus filhos. Eu não terei filho para a calamidade. Meus filhos servirão a Deus. Eu não aceito perder filho para o pecado, para a imoralidade. Eu não aceito o diabo levar meus herdeiros. Não aceito. Deus começou uma obra em mim. Deus começou uma obra na minha mãe e Ele vai completar e toda a minha descendência vai servir o Senhor. O que está dentro de você? O que está dentro desse marido? O que está dentro desse homem, dessa mulher? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não faz ideia o que Deus pode extrair daí. Você não faz ideia, Deus é especialista em pegar pedras brutas, pega o seu formãozinho, o seu martelinho, Ele é um grande escultor, e Ele pega essa pedra feia, e Ele sai trabalhando, daqui a pouco Ele entrega uma obra de arte, e todo mundo fala, uau! Igual o Miguel Ângelo fala, fala! De tão perfeito, de tão lindo. Deixa eu te dizer uma coisa, anota essa. Você precisa acreditar nisso. Deus é especialista naquilo que humanamente é impossível.
Deus é especialista naquilo que humanamente é impossível. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Tem uma igreja viva pentecostal. Então falei, eu creio, Senhor. O Senhor é especialista naquilo que é impossível para os homens. Sabe outra verdade sobre construção? É que, na verdade, toda construção não tem uma aparência bonita, não tem uma aparência ordeira. Toda construção ela tem um aspecto de bagunça. Quando esse prédio aqui estava em reforma, eu vim aqui várias vezes, olhar, verificar, mostrar, falar como que era para ser. Eu vim aqui muitas vezes, estava uma bagunça, era barulho, era furadeira, era motosserra não, todo tipo de maquita. Tá bom. Tudo isso o pessoal usa para construir. Eu chegava aqui, estava uma bagunça. E geralmente é assim. Eu lembro quando nossa casa estava em reforma, a pior coisa que a gente faz é reformar e morar dentro da reforma. Não cometa esse pecado. E deixa eu te dizer uma coisa. Muito pau, muita sobra de madeira, cacu de tijolo, de resto de cimento, bagunça, pau com prego. É uma bagunça. Andaime, barulho, poeira, tudo que você imagina tem numa construção. E esse é um aspecto, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Talvez seja só isso. Fala, pastor, você está falando da minha família? Você está falando de mim, do meu filho, porque tudo que eu vejo é bagunça, é barulho, é poeira, é só confusão, só coisa feia, andaime. Mas o que Deus está dizendo, eu estou trabalhando. Não me perturba, eu estou trabalhando. Como é que você quer bonitinho se ainda não terminei a obra? Então, quando você começa a olhar para a sua própria vida, para o seu esposo, para as suas circunstâncias, para as suas finanças, você tem que lembrar disso, nós estamos em obra. Então, por favor, se você está com essa atitude, eu queria que você fosse lá fora olhar a placa que Deus pendurou na construção. Ele pendurou uma placa que está escrito o seguinte: desculpe-nos o transtorno, estamos em obra. Amém? Cutuca assim para sua esposa e fala, desculpa o transtorno, estamos em obra. Desculpe-nos o transtorno, a bagunça, o barulho. Toda construção tem uma aparência feia. Quando o diabo usar alguém para falar mal do seu filho, da sua história, para falar, esse menino tem jeito. Fala assim, se alguém falar mal do seu futuro, do seu cônjuge, fala assim, desculpe-nos o transtorno, é que nós estamos em obra. O Senhor está trabalhando. Responda, calma, meu amigo, ele ainda não acabou. Não está concluído, você está julgando um negócio que está num processo de construção. Imagina se eu chego aqui e falo, Marco, que bagunça que é essa? É aqui que a gente vai fazer culto. Ele fala, deixa de ser bobo, pastor, eu ainda não acabei. Ainda não está concluído, ainda tem algumas coisas, você vai ver quando esse negócio estiver pronto. E deixa eu te dizer, Deus não é um construtor irresponsável que deixa a obra pela metade. Deus vai completar aquilo que Ele prometeu. Eu amo Gálatas 4:19, porque Paulo estava vivendo uma circunstância difícil com uma igreja que ele fundou na Galácia. E ele estava dizendo assim sobre aquele povo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Deus está gerando. Você sabia que o Espírito Santo intercede? Você sabia que Jesus está orando por você, pela sua casa, pela sua história, pelo seu filho? Está sofrendo dores de parto até Cristo ser formado em vós. Ele não acabou a sua obra. E para terminar, eu queria só dizer o seguinte: existe algo que eu estou chamando de o spoiler de Deus. Deus é tão extraordinário que Ele deixa a gente enxergar um pouco do final. Ele conta para a gente algumas coisas que acontecem nesse enredo, nessa história que Ele está escrevendo. Ele deixa você acessar algumas informações poderosas.
Por isso que eu sou apaixonado pela palavra, eu sou um caçador. Todos nós deveríamos ser um caçador de promessas. Assim, ó. Quando alguém te vê, o que você está fazendo? Eu estou caçando promessas na Bíblia. Porque as promessas de Deus são poderosas. Sabe, muitas pessoas se sentem derrotadas e fracassadas por várias circunstâncias. Eu já encontrei pessoas que estão desanimadas, frustradas, decepcionadas, sentindo derrotadas porque elas acreditam que elas casaram errado. Mas eu falo assim, mas o que foi errado? A cerimônia? Não, a pessoa, pastor, com quem eu casei. Agora imagina uma pessoa que está com esse dilema, com esse abacaxi no colo. Só tem duas alternativas. Ou eu ponho veneno no prato, ou eu divorcio. Eu lembro uma vez um pastor, um cara, na verdade, ele disse assim, pastor, quando eu casei com a Heloísa, nós não éramos crentes. Então, de verdade, eu não sei se foi a vontade de Deus eu casar com ela. Não sei se eu casei errado ou não. Agora, depois que eu converti, pastor, eu descobri uma coisa. Eu sei que a vontade de Deus é que não me separe dela. Tem gente que está desesperado porque meu filho ainda não está na igreja. Meu marido ainda não converteu, pastor. Porque eu fui rejeitado no passado, porque eu fui abusado sexualmente. E tem muitas circunstâncias difíceis. Eu já vi pessoas falando, pastor, eu estou desistido, eu não aguento cair em pecado de novo, não aguento mais, eu não dou conta de ser crente. Eu já vi pessoas desistindo dos outros e de si mesmo. Sentindo fracassado porque não passou no vestibular, porque o marido está traindo e continua bebendo. Eu já conversei com pessoas que estavam desiludidas porque a filha saiu de casa. Circunstâncias difíceis. Outras chorando porque acabou o noivado. Eu costumo dizer para pessoas que acabam o noivado, falar, olha, é melhor chorar lágrimas de um noivado do que lágrimas de um divórcio. Você precisa de menos lágrima no noivado. Chorando e desesperado porque o pai abandonou, porque não se sente inteligente, não se sente bonito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você prestar atenção a essa lista, o diabo é especialista em fazer lista. Lista que produz sentimentos de incredulidade, que produz experiências, emoções, que nos empurram cada vez mais para o território da incredulidade, que fazem a gente ser um crente que não crê, crente desistido, rendido. Mas sabe, eu aprendi uma coisa, o que importa, anota isso, não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Isso não é só uma frase de efeito, uma frase bonita. Se você não adotar isso para o seu estilo de vida, você só vai gostar da frase. Mas se você tiver um comportamento alinhado com essa verdade, você experimenta resultado que os outros não experimentam. Você tem que se posicionar. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Não é o que acontece comigo que é determinante, mas como eu reajo diante dessas coisas que acontecem comigo. Alguém acredita nisso aqui ou só eu mesmo? Amém. Tem mais alguém que acredita nisso? Glória a Deus. Então a maneira como eu reajo diante delas, das decepções, das desilusões, das perdas, da dor, do abuso, da calúnia, dos erros, dos conflitos, das dificuldades. Tudo isso é o que vai determinar como a minha história vai terminar. Agora, se você é do tipo que toma uma decisão, que não é o que acontece com você que determina, mas como você reage, você acredita nisso, então você é aquela pessoa que vai começar a focar nos spoilers de Deus, naquilo que Deus fala, nos vislumbres que Ele deixa você acessar sobre a sua história e sobre o seu futuro. Por isso que eu amo a palavra de Deus, eu amo as promessas, eu gosto de declarar, eu gosto de verbalizar, eu gosto de tomar posse, eu gosto de conhecer, eu gosto de grifar, eu gosto de marcar, eu gosto de pautar a minha fé
nelas, porque todas as promessas de Deus, elas gritam algo muito forte. Sabe o que é? Os seus melhores dias ainda estão por vir. Todas as promessas de Deus. As promessas de Deus insistem em dizer que derrota só é derrota se você aceitar como derrota. Todas as promessas de Deus apontam apenas para uma coisa, que as supostas derrotas podem ser apenas o seu trampolim para os seus dias de glória. Então, meu irmão, acha essas promessas. Pega esse spoiler de Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer dizer sobre a minha história? E veja o que Deus fala aqui em algumas promessas. Primeiro, Romanos 8, 28. Diz a Bíblia, sabemos, cremos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmão, ou isso aqui é Bíblia, é palavra de Deus, então vou riscar se eu não creio nisso. Eu tenho que acreditar nisso, até dar certo. Outro spoiler de Deus, eu amo esse, 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, a gente pensa, isso é para o céu. Não é para o céu, não. É para agora. É para a terra. Deus está dizendo, eu não deixei ninguém ver, eu não falei para nenhum ouvido, eu não deixei penetrar em nenhum coração o que eu tenho reservado para você, minha filha, meu filho, que eu te amo. Eu comecei uma boa obra na tua vida e eu vou completar. São coisas extraordinárias. E a outra, essa daqui, eu acho fenomenal. Jeremias 29:11, diz assim a palavra de Deus, eu é que sei. Lembra que eu falei, ninguém sabe? Só Ele que sabe. Eu é que sei que pensamentos, que planos, noutra tradução, tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está te dando spoiler da sua história, da sua vida. Quando você vai levantar e falar, eu creio, amém? Tem alguém que fala, eu creio, Deus. Eu recebo essas promessas para mim. Isso é para mim, eu tomo posse dela. Eu vim aqui para te dizer, aprenda a sonhar, a visualizar o melhor de Deus para você. Se posicione. Deixa eu te dizer uma coisa, a incredulidade, ela atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Assim como a fé ativa o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos tomar posse, aprenda a sonhar com o melhor. Aprenda a visualizar o que Deus disse que fará. Aprenda a visualizar. Aprenda a chamar à existência aquilo que Deus disse que já é seu. Aquilo que Deus se deu o trabalho de escrever, de profetizar sobre sua vida, que é seu. Aprenda. Sabe, nós temos que usar a mesma estratégia de Deus. Como que Ele construiu o universo dele? Falando, declarando, haja luz, abrindo a boca e falando. Nós temos que fazer isso, nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos filhos dele, nós temos que ser imitadores dele. E a palavra de Deus da sua boca continua sendo a palavra de Deus. Então pegue a palavra e declare. Aprenda a verbalizar as promessas de Deus. Aprenda a dizer, isso é meu. Se a Bíblia está dizendo que eu posso, eu posso. Se a Bíblia está dizendo que eu já fui perdoado. Se a Bíblia diz que Deus começou uma boa obra, Ele vai completar, eu creio nisso. Eu visualizo isso, a minha história. Eu visualizo o meu casamento. Eu visualizo a minha situação financeira, a minha realidade, a minha vida financeira. Aprenda a olhar e imaginar a casa pronta, a construção pronta. Aquela fachada linda, você fecha os olhos e você vê aquela casa linda, aquela obra maravilhosa, aquele gramado, aquela garagem com 2 carros, aquele quintal com aquela piscina linda. Tudo isso espiritualmente, tá, irmão?
mas também espiritualmente e materialmente, se você quiser. Amém? Você começa a entrar na casa, você começa a ver ela concluída. Você não pode falar nada. Eu costumo dizer, quem somos nós? Quem é você para ficar falando decretos de maldição, de derrota? Ah, esse menino presta, esse marido é uma íngua de 2 pernas, isso não tem jeito, isso nasceu para ir para o inferno. Que conversa fiada. Pastor, mas pau que nasce torto, morre torto. Só morre torto se não se encontrar com o carpinteiro de Nazaré. Deus está dizendo, eu fiz uma obra, eu comecei uma obra. Você precisa tomar posse disso, visualiza isso. Visualize a casa concluída, seus filhos concluídos. Eu creio que minha mãe visualizou muitas vezes. E ela teve o privilégio de enxergar ao vivo e em cores. Eu num púlpito com o microfone na mão pregando. E é aquilo que ela dizia, meu filho ainda vai ser um homem de Deus. Meu filho ainda vai ser um homem de Deus. E ela viu. Use o poder da imaginação. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus nos deu o dom da imaginação. Poyang Cho chama da fé na 4ª dimensão. Você visualiza aquilo que você quer. Você não fala o que você está vendo, você fala o que você quer ver. Você não enxerga o que você está acontecendo, você enxerga aquilo que vai acontecer. Você não se acomoda à circunstância do hoje, você projeta o seu amanhã. Pare de visualizar a desgraça. Use seus neurônios, as energias dos seus neurônios para visualizar a vitória. Tem gente que pensa derrota o tempo todo. Ah, esse casamento vai acabar, ele nunca vai converter, esse filho não tem jeito. Para, deixa eu te dizer uma coisa. A mesma energia, a mesma força, o mesmo trabalho que dá a pensar derrota, dá a pensar vitória. Mesmo trabalho. Então, usa a energia neural para pensar a vitória. Não seja daqueles que fecham os olhos e contemplam a desgraça. Seja daquele que fecha os olhos e contempla o milagre, contempla a bênção. Eu vejo meu filho assim, eu vejo meu casamento assim. Fecha seus olhos e fala, eu vejo meu marido lá na igreja adorando a Deus, meu filho adorando a Deus, meu filho servindo a Deus. Eu vejo a minha situação financeira diferenciada, a abundância, eu transbordando e investindo no reino de Deus. Aprenda a perguntar para o construtor como vai ficar quando tiver acabado. Fala para ele, Senhor, me mostra a maquete. Me mostra a maquete. E ele vai te mostrar a maquete. Pede, Senhor, projeta na tela da minha imaginação aquele projeto em 3D. Sabe aquele projeto em 3D? Você vai vendo, você vai entrando na casa concluída e vê aquele sofá maravilhoso, aquela tela de não sei quantas polegadas, 225 polegadas. Você vai entrando nos quartos, vai vendo, sabe, a projeção 3D. Aí você chega no quintal, aquela piscina maravilhosa. Uau, olha esse quarto, meu Deus. E você vai imaginando sobre a sua história, sobre o seu casamento, sobre suas finanças. Isso é uma ferramenta que Deus te deu. Amém, querido? Tem ninguém, ai, pastor, mas eu não tenho fé. Você tem fé, sim. Todo mundo aqui, sem exceção, tem fé e tem mais. Está usando. Você está usando ou para criar desgraça ou para criar vitória. Sua fé está ativada. Você que determina qual destino ela vai produzir. Deixa eu te falar. Deixa Deus sussurrar hoje à noite. Filipenses 1,6. Sai daqui com essa promessa dentro do teu coração. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar. Quando o diabo vier fazer pouco caso, ridicularizar, produzir incredulidade no seu coração, levante-se e fale assim, ele ainda não acabou.